Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa nossa aula do PL Comunicarte. Meu nome é Alexandre Ribeiro e eu vou acompanhar vocês ao longo dessa disciplina, dessa aula, esclarecendo suas dúvidas sobre cada um dos pontos relacionados a esse PL, esse projeto laboratorial, que é um grande desafio, porque onde, além de trabalhar o desenvolvimento do conteúdo textual, vocês também vão ter que trabalhar a diagramação. O grande desafio, portanto, é que a diagramação. A gente está aqui com Rubens, Michele, William, Milena, Monique, Luiz. Gente, vocês podem nos encontrar aqui, nos acessar pelo chat. Já vão digitando ali o nome da cidade de vocês, podem trazer aqui o tema da pesquisa do jornal que vocês estão pensando desenvolver, enfim, tragam as informações aí, tá? Eu vou mostrar para vocês logo, logo, né, qual que é a estrutura desse trabalho. Eu vou mostrar aqui um pouco sobre o documento, ou seja, apresentar o documento que é o documento utilizado como base, né, para as orientações gerais de vocês, tá? Então acompanha comigo aqui na sala do nosso PL, tá certo? Eu vou ficar aqui pelo chat também, verificando a participação de vocês, conforme vocês vão digitando e mandando as nossas informações, as nossas mensagens. Vou compartilhar minha tela. Ah, maravilha, já está aqui. Digitem ali, por favor, no chat, se vocês estão conseguindo nos acompanhar, se está verificando e aparecendo a tela para vocês. Tá? Aqui a gente já tem o documento, que é o documento que baliza ou que orienta os nossos, o desenvolvimento do jornal Comunicarte. O Comunicarte ele é um jornal mural. Né? Então, ele tem certas características que são um pouco distintas dos outros tipos de jornais. Significa o quê? Que ele é um jornal onde você vai verificar uma certa assertividade no seu texto e uma certa concisão no texto. Tá? Nós veremos fontes um pouco maiores, fontes aqui na diagramação a gente está considerando as letras, né? Uma primazia da imagem, ou seja, a imagem ela acaba ganhando um espaço central, e os textos eles são mais diretos, né? Ou seja, nós temos uma dinâmica visual muito maior. Por que isso? Porque é um jornal mural. Um jornal mural ele fica afixado em algum lugar, ele fica colocado no mural, obviamente, para que as pessoas passem e leiam ele, vejam ele. Então ele tem que ter um elemento que é fácil leitura, para que as pessoas não fiquem horas e horas e horas e horas e horas lendo o material. Eles geralmente um mural ele fica numa área de fluxo de acesso, então as pessoas elas param, vê, elas vão dar uma lida rápida num texto, né, que é rápido e direto, elas dão continuidade no caminho, até para não atrapalhar o fluxo das outras pessoas que estão caminhando por ali, quer seja numa empresa, no corredor de uma universidade, por exemplo. E outra coisa é que ele precisa ser, precisa ter uma, digamos assim, uma estética chamativa que faça com que as pessoas parem, né, e observem ele. Ou seja, você está passando, tem um mural, nesse mural você tem uma série de elementos visuais que disputam a atenção. O jornal é um deles e ele tem que ter uma boa estética justamente para fazer com que as pessoas olhem e falem assim, um jornal, olha só que maravilha, vamos dar uma lida nesses conteúdos aqui desse jornal Comunicarte. Principalmente que ele tenha diferenciação, obviamente, né, pensando num jornal que ele tenha uma periodicidade. Então, nós temos várias edições desses jornais que a gente vai encontrar por aí. Opa, temos participações aqui. Vocês conseguem ver a minha página de rolagem, né? Deixa eu só dar uma olhadinha. Estamos aqui com Krishna. Tudo bem, Krishna? De Suzano, São Paulo. Como é que tá, rapaz? Cícero, de Salgueiro, Pernambuco. Nós estamos com Rubens aqui, de Coutinho, Porto Velho, Rubens Coutinho, de Porto Velho, Rondônia. Stephanie, tudo bem, Stephanie? Como é que estão as coisas? Rafaela, boa noite. Luiz, boa noite. Segue a mensagem aguardando a transmissão. Então, olha só, deixa eu digitar aqui, ó. Gente, e daí a minha sugestão é que vocês avisem aos demais colegas. Nós estamos aqui com a Adriana também, de Prado do Paranavaí. Ô, Adriana Prado do Paranavaí, como é que tá? Tudo bem? Paranavaí é aqui do Paraná, né? Luiz e demais colegas,
para poder acessar o conteúdo da aula, não é lá pelo menu lateral direito do Univirtus. Tem que entrar na disciplina do PL, clicar no ao vivo ali no lateral, né, e depois entrar em live. Então, já aviso aí, inclusive, aos colegas que estão nos assistindo, né? Nós temos vários aqui: Rubens, Michele, William, Milena, Monique, Luiz, Cícero, Krishna, Tamara, Adriana, Stephanie, Rafaela, Lázaro. Então, quem quiser assistir tem que acessar lá pelo menu dentro da área do PL, clica no ícone aula ao vivo, né? Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Clica aqui, ó, em aula ao vivo, depois clicar em aula ao vivo, vai clicar em live e daí vem direto para cá, tá? Este documento que eu vou mostrar aqui, ele está disponível para vocês aqui em orientações gerais, que vocês, né, que já estão familiarizados com os projetos laboratoriais, é a primeira área onde a gente vai encontrar sempre os PDFs com as orientações e indicações do jornal. Então, o Comunicarte, ele é um jornal mural, ele é um jornal que tem que ter esse apelo estético para que a gente possa vê-lo dentro de um portal e ficar ou ser motivado, incitado a observá-lo, a ler as suas informações, tá? Uma coisa muito importante também é perceba o nome. Comunicarte, ele já traz já a sua principal editoria ou linha editorial dentro do nome. Comunicarte, ele fala sobre arte, folclore, cultura. Então, todos os assuntos que estejam relacionados a esses temas centrais de cultura, arte, folclore, certamente entram dentro do jornal Comunicarte. Óbvio que a gente tem que considerar que essas informações que a gente vai trazer aqui tem que ter um gancho jornalístico, uma atualidade, né? Trabalhar uma universalidade, um elemento de interesse público a partir da cultura. Não é informativo, ó, vou fazer um jornal para falar sobre o balé. A história do balé que nasce. Não, isso não entra aqui, não é o caráter, nesse caráter de texto informativo, como se fosse um Wikipedia, enciclopédico, sabe? Não. Ele é noticioso. Um resuminho aqui sobre o que a gente vai ter que desenvolver. Ao longo dessas 14 semanas, né, considerando que o PL ele vai abarcar as fases 1 e fases 2, aliás, a fase 1 e fase 2 desta unidade temática de processo de produção jornalística, você vai ter que desenvolver um jornal. É uma folha só, ele é um jornal mural, então ele não tem frente e verso, não tem páginas, é uma folha só, dentro de um template que está disponível para vocês e eu já vou mostrar como vocês vão acessar. Então vocês vão produzir um jornal mural. Este jornal mural, gente, é muito importante, esse jornal mural que vocês vão desenvolver, ele vai ser dividido entre matéria principal e a correlata. O que é correlata? Correlata é uma matéria que está coligada, que ela está relacionada, né, conectada com a matéria principal. Vamos supor que a gente vai fazer o quê? A matéria principal do meu PL, do meu Comunicarte, fala sobre fandango. Olha só, eu moro aqui no Paraná, né, moro em Piraquara, que é na região metropolitana de Curitiba. O nosso litoral paranaense, ele é rico culturalmente, assim como, obviamente, o litoral de vários outros estados. Mas uma das questões que a gente tem aqui na região de Guaraqueçaba, né, uma região de caiçaras, de povos nativos, é a rota do fandango. O fandango, né, é uma cultura musical e de dança, né, desta região, portanto, de Guaraqueçaba, aqui do litoral nosso, que pega Guaraqueçaba e as ilhas de Superagui, Ilha das Peças e tudo mais. Enfim, ali existe uma rota, portanto, dessa manifestação artística. Vamos supor que a minha matéria principal fala sobre a rota do fandango. Veja, olha só que legal, eu tenho ali um gancho jornalístico para falar sobre isso. E um dos instrumentos usados no fandango é a rabeca. Quem não conhece, a rabeca basicamente é um violino, só que bem rústico, né? Ele tem um som bem característico. Quem de repente já assistiu filmes, né, que retratam um cenário medieval, né, um cenário às vezes até francês antigo, vai ouvir, né, ou vai relembrar mais ou menos irlandês, né, vai relembrar mais ou menos desse tipo de instrumento. E vamos supor que daí na matéria principal, então, eu falo sobre a rota do fandango, e na matéria correlata eu vou falar sobre a história do João, que durante gerações produz a rabeca ou os instrumentos de forma manual, né, que são usados, né, para essa manifestação cultural. Veja, então a minha matéria
correlata, ela complementa a matéria principal. Ela não fala a mesma coisa na matéria principal, ela está conectada, dialogando. Vamos dar uma olhadinha no chat, quais são as movimentações que a gente tem aqui. Aqui, Lázaro, de Lusiânia, Goiás. Cristina tirando o Santos, tá tudo certo. Só, né? Por aí tá tudo tranquilo. Cícero, as notícias têm que ser sobre o campus ou notícias no geral? Não, notícias sobre a sua cidade. Não precisa falar sobre o que acontece no campus, no polo, por exemplo, da faculdade aí onde você mora, Cícero. Você vai falar sobre a cidade. Por exemplo, eu moro na cidade tal e aqui a gente tem uma feira de artesanato que ela traz esculturas, ou ela traz, né, alguns materiais que são característicos aqui da região. Ou não, aqui a gente tem uma manifestação cultural como essa que eu falei, que é muito característico. Aqui a gente tem, de repente, né, artistas que trabalham exclusivamente com pintura específica que fala sobre uma cultura da minha área. Veja, então vocês vão olhar para a cidade de vocês e vai perceber, né, o que tem ali de arte, cultura, folclore que você vá trazer para o Comunicarte. Veja, manifestação cultural, a gente tem várias, às vezes podem ser, inclusive, manifestações não necessariamente de folclore, né? Elas podem ser, de repente, tradicionais, né? Tem várias cidades que, de repente, têm centros tradicionais, gaúchos, nordestinos, enfim, tropeiros. Veja, a gente pode aproveitar todas essas manifestações, né, com caráter jornalístico e trazer para cá, tá? Retomando o nosso documento, então vocês vão incluir uma notícia e uma correlata com 2 fotos, vai ter imagem no cabeçalho, imagem na matéria principal e secundária. Aqui a gente tem um exemplo, olha que maravilha. Cabeçalho tem que ter fotografia, e o cabeçalho, a fotografia, geralmente é uma imagem que fala sobre o assunto principal do seu tema. Aí a matéria principal, né, muito bem organizada, estruturada com a fotografia, que a gente está falando justamente, o tema central desse jornal aqui é o Teatro Lala Schneider, que tem aqui em Curitiba. Então ele traz uma foto do teatro logo no cabeçalho. Então todo mundo que olha, que conhece, por exemplo, essa temática, vai olhar no cabeçalho e já vai pensar, poxa, olha só, estão falando sobre aquele teatro específico lá da capital paranaense. Depois a gente tem aqui matéria principal e uma matéria correlata que está vinculado àquela matéria principal, tá? Postado em PDF, então vocês vão usar um programa que é o chamado InDesign, um programa de editoração de conteúdo para diagramar esse jornal, e ao salvar, vai salvar ele já em formato PDF. Quais equipamentos vocês podem usar? Não é obrigatório, é sugestão de uso, tá? Vocês vão usar gravador e câmera. Eu vou usar áudio? Não, é que você usa o gravador para gravar as entrevistas que você vai utilizar. Entrevistar personagens, entrevistar especialistas. Aqui nesse caso, por exemplo, da matéria, né, entrevistar um dramaturgo, né, produtor de uma peça teatral, diretor do teatro e por aí vai. Tá? E daí deve ser entregue só o arquivo PDF. Preciso mandar fotografia, o arquivo InDesign, qualquer outra coisa? Não, você vai salvar o arquivo PDF e é esse arquivo que você vai postar. Tá? Aqui a gente tem uma contextualização para vocês darem uma olhada mais ou menos o que significa ou como que é o jornal, a linha editorial, justamente falando sobre arte, cultura e folclore. É muito importante destacar isso, porque são as temáticas centrais. Então, isso já orienta o que vai entrar dentro deste jornal de vocês, tá? E como que funciona? Ele trabalha, como todo PL, a interdisciplinaridade, ele vai dialogar, portanto, com todas as disciplinas que estão relacionadas a essa unidade temática. Vocês estão agora falando sobre produção textual e tudo mais, mas também estão falando sobre processo de produção jornalística. Na próxima etapa, vocês vão ter uma disciplina chamada diagramação e layout, que vai ajudar também a aproximar esse caráter estético, portanto, do jornalismo, ou trabalhar o jornalismo visual e tudo mais, tá? E o que vocês vão realizar? Isso aqui é muito importante. Em linhas gerais, olha só que legal, em linhas gerais, você deve produzir um jornal mural de 1 página
Eu reforço isso, gente, porque eu já vi, já recebi jornais com mais de uma página. Infelizmente, não é possível, né, a gente computar nota positiva nessa situação, né? É obrigatório atender os critérios estabelecidos e as especificidades que a gente indica aqui, então é uma página só. Tem que ter uma notícia principal e uma correlata, tá? Existem aqui sugestões de caracteres. Estas sugestões, às vezes, ela pode variar um pouco. Como que ela pode variar? Na medida em que você aumenta a sua matéria principal, a página é a mesma. A página não vai mudar de tamanho só porque você quer. Então, se você aumenta a matéria principal, consequentemente, vai ter que fazer o que com a secundária? Reduzir. Mesma coisa se você aumentar muito a fotografia da página principal. Por isso, você tem que trabalhar dentro do senso estético que a gente vai desenvolvendo ao longo lá da disciplina de diagramação e layout. Vocês vão ter que desenvolver essa diagramação, portanto, né, e essa organização. Mas então por que tem as indicações de caracteres? Para balizar a produção de vocês. Porque senão a gente vai digitando texto e produzindo textos gigantescos, e daí chega lá na frente a gente vai perceber que, opa, mas fiz demais. Então, isso já ajuda a orientar, tá? Vou pegando aqui, dando uma olhadinha no chat. Kaique, tudo bem, Kaique? De Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul, presente, grande presente aqui. Rubens também, Rubens Coitinho dos Santos. Meu trabalho será sobre a resistência dos terreiros de Umbanda em Porto Velho. Que legal! Fala sobre a cultura negra, né? Sobre a mesclagem entre as religiões, né? Considerando, obviamente, que a Umbanda ela é uma miscigenação, ela é uma organização, ela é uma religião que dialoga com a cultura afro-brasileira, africana, mas também a cultura católica, né? Quando ela traz, por exemplo, né, nas suas imagens, né, as imagens dos santos católicos, né, trabalhando na relação com, né, as imagens, ou aliás, com os conceitos, né, e as essências, né, dos orixás, mas ela tem uma estética, ela tem uma cultura, ela tem uma abordagem muito grande aí para você poder trabalhar. Legal, muito bom. Buscar, de repente, aqueles mais antigos, né, aqueles que estão relacionados a gerações, abordar isso. Tamara, precisa ser sobre coisas culturais da cidade ou pode ser sobre outro assunto, mas que envolva a cidade? Não precisa ser sobre elemento cultural. Você pode pegar, de repente, vendedores ambulantes que estejam relacionados à cultura. Um exemplo, na Boca Maldita de Curitiba, existe uma tradição onde vários pintores eles vendem e expõem as suas artes e pintam muitas vezes, inclusive ao ar livre, né? Ali, né, onde circula boa parte das pessoas. Então existe ali, portanto, aquele ponto tradicional onde artistas vão lá e manifestam, né, a sua arte, seu artesanato. Isso seria, obviamente, uma temática que dialoga. Então ele precisa trazer a conexão com a temática arte, cultura, folclore, tá? É algo focado à cultura, Adriana, exatamente reforçado aqui. Kaique, estou produzindo uma matéria sobre um clube de culturas negras aqui. É viável a correlata ser sobre os impactos da pandemia na entidade? Olha, é viável, mas daí você tem que reforçar o impacto sobre a relação cultural, né? Ou seja, né, trabalhar justamente como isso de repente, né, afetou a arrecadação de recursos, né? O que dificulta às vezes, né, o desenvolvimento ou a expansão cultural ou o acesso, porque dificulta. Vamos supor de repente um clube de cultura que ele é muito focado na presença das pessoas, então teve que se adaptar no digital ou não conseguiu se adaptar porque não tinha recurso. Veja, então ele tem que trabalhar justamente a relação cultural em primeiro lugar, tá? Na rota fala em 2 fotos e nesse jornal que o professor está mostrando tem mais. Veja, Rafaela, há uma obrigatoriedade ali, você pode trazer mais, só que aí, ó, minha sugestão é parcimônia. Primeiro, o que é obrigatório? Ter a foto do cabeçalho e a foto na matéria principal. Você pode trazer uma foto na correlata, não é obrigatório. Pode trazer a foto na correlata, tá certo? A questão é que quanto mais foto você trouxer, menos texto você produz. E aí a gente já tem ali uma racionalidade do texto, olha, muito apertado, entende? Então,
o bom, obviamente, é a gente trabalhar, né, trabalhar com duas fotografias que eu acho que já dá conta, tá? Então, ali no exemplo ele tem mais fotografias, mas a gente tem que atender o que está especificado ali de trazer pelo menos duas fotografias, né? Juliana Lourenço, boa noite, Sorocaba, boa noite, como é que tá? A aula já começou? Olha, deixa eu só dar um colar aqui de volta, reforço para os alunos que para acessar, tem que acessar pelo ícone ao vivo na aula da disciplina, né? Obrigado, Cícero, por falar. Tamara, entendi, obrigado. É porque aqui na cidade esses vendedores ambulantes se tornam uma marca da cidade. Então, mas daí é aí que ele perde esse aspecto cultural. Talvez a gente possa dialogar com outras, né? Vamos lá. O layout do comunicarte é adicionado caso seja publicado. O layout do comunicarte é adicionado ou é obrigatório já produzir na parte da diagramação. Ô, Kaique, e daí a sugestão para todos os demais alunos. Vamos deixar para fazer a diagramação, depois de produzir o texto. Primeira coisa, então, você define qual que é o tema de vocês. E depois você começa a desenvolver fotografia e texto, e depois vocês vão jogar na diagramação. É a minha sugestão. Evite ter que trabalhar, de repente, o texto direto dentro do InDesign, porque isso às vezes pode atrapalhar muito o processo de diagramação e o processo de produção. A sugestão, portanto, é fazer isso, né? Deixa eu ver aqui então, não encontro esse ícone, né? Deixa eu só digitar aqui, né? Ao acessar a aula PL Comunicarte, cliquem no menu lateral esquerdo, indicando aula ao vivo e depois em live. Vamos lá. Estou fazendo o mesmo processo que fiz para entrar nas outras aulas e sempre funcionou. Esta aula está... Só para indicar que a aula está disponível para quem está matriculado no PL Comunicarte. Isso que talvez não dê ali para os demais alunos, né? Porque é preciso estar matriculado, tem que estar instalado aqui. Retomando lá então, gente, o nosso PDF indicando, né, de que vocês têm que produzir, portanto, esse jornal com uma página, o material tem que ser diagramado, então não adianta fazer só o texto. Não diagramei, posso postar? Vocês vão perder nota, significativamente, inclusive, provavelmente vai seguir para exame, porque a diagramação é essencial. Posso só postar uma foto? Cada elemento que você fizer, que você não atender o PL, isso vale não só para o Comunicarte, mas para todos os outros PLs, significa que você vai perder nota, você vai não cumprir, portanto, por uns requisitos, e ao não cumprir um dos requisitos, obviamente perde nota e corre o risco de ser reprovado ou de seguir para a final. Então é muito importante atender todos esses elementos, tá? Você deve produzir uma notícia principal e uma notícia correlata acompanhada de duas imagens, tá? Você tem a imagem do cabeçalho e as outras imagens daqui. Tá? O texto principal deve ter entre 600 e 800 caracteres, e aí a gente já está falando com espaçamento. Meu Deus, mas é muito pouco. Gente, lembre, é um jornal mural. Se é um jornal mural, não dá para parar e ficar lendo, porque senão cansa, é muito cansativo. Ele tem que ser sucinto, direto. Aí a gente tem que trabalhar o poder de síntese. E daí depois a correlata ela tem menos texto, obviamente, de 300 a 500 caracteres, tá? Deve ter duas fontes de informação, pelo menos. E aí, quando a gente fala duas fontes de informação, é importante a gente considerar que isso está relacionado ao jornal como um todo. Não tem que ter obrigatoriamente duas na principal e duas na correlata. Fato é que é importante que tenha sempre fonte de informação em um e outro. Não se escreve nada jornalisticamente, em termos jornalísticos, sem fontes de informação. As coisas não vêm da nossa cabeça. A gente precisa consultar fontes especializadas ou personagens, né? Então, vai falar sobre um determinado assunto, vamos falar com um historiador, de repente você está relacionado à história. O que você acha, né? Vai falar sobre os terreiros de Umbanda. O que acha, de repente, a gente fala sobre um sociólogo, um antropólogo, né? Que
tenha estudado sobre essa temática, esse assunto, entrevistar também pais e mães de santo, né, entrevistar outros iniciados. Veja, nós estamos aqui buscando fontes de informação que vão enriquecer o nosso trabalho e vão dar vida a ele também, porque é onde a gente coloca as aspas, a gente manifesta, portanto, essa dinâmica dentro do nosso texto. Isso é muito importante, tá? São permitidas utilizações de imagens printadas de computador quando você for entrevistar alguém, por exemplo. A sugestão é não, né? A sugestão é que vocês consigam outras fotografias que consigam amplificar mais o seu conteúdo. Mas, enfim, é a critério de vocês, tá? Também são aceitas imagens produzidas por assessoria de imprensa. Veja, isso aqui, ó, é exclusivamente agora, nesse momento de pandemia, que às vezes nos dificulta o acesso, né, por questões sanitárias, de segurança de saúde e tudo mais. Mesmo assim, vai pegar fotografia de terceiros, tá aqui, ó, necessidade de preenchimento da a autorização para a publicação da imagem fotográfica. Eu tenho que pegar a autorização de quem? A autorização tem que ser, né, do dono da fotografia, não é da pessoa fotografada. Ah, gente, olha lá, Luiz Adriano conseguiu entrar, maravilha, já vai trazendo essas informações para os demais colegas, gente, né, quem não estiver conseguindo acessar, de qualquer forma, reforço que essa aula vai ficar gravada. Rafaela, eu tirei uma foto de minha autoria para o cabeçalho. As outras duas podem ser de autoria dos entrevistados? Pode, Rafaela. De novo, reforçamos necessidade do preenchimento da autorização, tá? Monique, eu estou matriculada nessa aula, ela aparece na disciplina que eu estou cursando. Provavelmente deve estar, então, aparecendo para você ali, clicando dentro da disciplina, no ao vivo e na live, né? Ah, beleza, Adriana, mas já funcionou, né, Adriana? Jorge Galdino, seja bem-vindo. A aula vai ficar disponível, né, Juliana? Ficará disponível. Vamos lá. São 4 fontes, ou total, não, são 2 fontes, e daí você pode distribuir. Posso ter 3 fontes, Kaique? Pode ter 3 fontes, sim, pode ter 3 fontes se você quiser, pode ter 4 fontes de informação. Também vamos tomar muito cuidado, gente, para evitar de ter muita fonte da informação e ficar às vezes, aquele ping-pong. Fulano disse isso, Ciclano disse aquilo, Beltrano falou aquilo, e daí fica pouco desenvolvimento seu. Por isso que, às vezes, menos é mais. Trabalhar 2 fontes de informação já dá conta aí desse processo, tá? Mas e a pessoa fotografada precisa de autorização? Não, Adriana, não há necessidade, né? Não precisa de autorização da pessoa fotografada, né? Você precisa da autorização aqui para a gente se você for utilizar a imagem de um fotógrafo terceiro, de outra pessoa. Tá? Vamos lá. Depois que você produziu, pensou na pauta, legal, está dialogando com o assunto, produziu o texto e tudo mais, etc. e tal, vai começar o processo de diagramação. Veja, prestem atenção, esse é um processo que às vezes ele causa um pouco estranhamento nos alunos, porque é a primeira vez que vai mexer no programa, é a primeira vez que vai mexer com essa parte da estética ou do jornalismo visual, mas é super tranquilo. Tá? Na parte da diagramação, vocês vão perceber, eu já vou mostrar para vocês que existe uma série de programas e de arquivos que a gente deixa ali já bem completos e prontos. Tá? Etapas de produção. A primeira parte é a pesquisa. Então, depois que você definiu ali a temática, você começa a fazer pesquisas para fazer levantamento de dados e informações sobre o que você vai trabalhar. Próximo passo, elaboração da pauta. Vocês vão perceber aqui dentro da rota, né, que existem materiais, templates e materiais adicionais, e existe a pauta que você também pode utilizar lá da revista F ou de outros PLs. É muito importante que vocês preencham essa pauta, porque elas ajudam, o preenchimento da pauta ajuda vocês a organizar de fato para onde vocês vão, sabe? Qual que é a meta de vocês, qual que é o recorte, né? Quais são os personagens ou as fontes que vocês vão entrevistar e tudo mais. Então é muito importante isso. O próximo passo é a produção e redação, logicamente. Então é quando vocês começam a fazer as entrevistas, né, coletar as informações, buscar documentações e tudo mais. E depois quando vocês começam a digitar, a trazer manchete, trazer gravata, começar pelo lead, etc. e tal. Depois vão fazer a edição das imagens, né, tratamento, correções no Photoshop. Não é obrigatório, né, caso você não... minha fotografia tá legal, tá bem enquadrada, não há necessidade, não tem problema. Mas
né? Caso precise, é bom abrir lá no Photoshop e dar uma ajustada, tá? Lembro e reforço a todos vocês, existem tutoriais completos gravados pelos professores lá na área de cursos livres da Adobe, tem tutorial do Photoshop, então, como abrir um arquivo, como mexer, como fazer correções, como isso e aquilo, etc e tal. Mesma coisa do InDesign, como abrir um projeto, como importar texto, como importar vídeo, áudio e várias outras coisas. Vídeo não, porque a gente não vai usar vídeo aqui, mas enfim. Mas tem lá todo o material de como fazer a importação desses materiais, desses conteúdos dentro de um projeto, tá? Bom, depois vai fazer a checagem, obviamente, né? Reforçar, ler o texto que escreveu, é muito importante isso, gente, porque é ali que a gente vai perceber se tem problemas, né? Se tem alguma coisa que a gente escreveu ali que levanta dúvida, será que é isso mesmo? De repente você fez lá, entrevistou lá um secretário da cultura da sua cidade que falou: realmente, fulano, a gente investe 4 bilhões em cultura. 4 bilhões em cultura? Será que é isso mesmo? Vamos fazer uma rechecagem, vamos dar uma olhada nesses dados, liga de volta para a assessoria e fala: escuta, secretário, 4 bilhões, não seria milhões? Não sei não. Veja, então observar tudo isso, depois fazer a edição e diagramação. E por fim, revisão e finalização. São 14 semanas, o documento ele ajuda vocês a pensar mais ou menos. Diretriz da entrega, importante, formato PDF. Vocês vão acessar a área de trabalho e vão lá postar o material em PDF. Cabeçalho deve incluir uma imagem de fundo relacionado ao tema. Né? Pode ser fotografia de vocês que eu diga produzida por vocês, não é fotografia de vocês, não é uma selfie, mas é uma fotografia produzida por vocês. Pode ser uma imagem também. Mas lembra que esse material ele tem que estar dialogando diretamente com a temática, tá? Título, temos aqui uma quantidade de caracteres que ajuda a balizar, né, a edição de vocês. Gravata obrigatório, crédito obrigatório, texto obrigatório, correlata obrigatória, 2 fotos e a diagramação, tá? Você tem elementos que vocês podem trazer, tá? Como QR Codes, linhas, ilustrações, gráficos, são materiais adicionais. Vocês sempre devem ponderar. Será que ajuda? Será que não ajuda? Tem que considerar, tá? Modelos, olha só que maravilha, a gente tem alguns modelos, vocês vão perceber que aqui desses modelos eles têm bastante imagens, vocês também têm o link do ISU, lá no ISU vocês vão encontrar vários jornais diagramados, logicamente que alguns com características diferenciadas. Eu vi um jornal lá que ele tem um negócio assim de colocar 4 fotografias lá, não posso colocar 4 fotografias, veja, existem as regras aqui específicas, busquem observar aqui. Lá vocês vão balizar mais ou menos sobre diagramação, sobre tema e tudo mais, tá? Gente, critérios de avaliação. A gente é super transparente com relação a isso, tá no documento e depois vocês vão perceber as notas relacionadas a isso lá na entrega final de vocês. Formato. Entregar no formato corresponde nota. Tá? Não entregou no formato, botou em doc, jogou em NDD, PSD, qualquer outro formato que não o PDF, perde nota. Relevância do tema jornalístico. Falou sobre um assunto que não é de conhecimento de todo mundo. Eu vou falar sobre a cultura minha. Então, eu pinto coisas aqui em casa e guardo na minha gaveta e ninguém sabe nada. Veja, será que isso é de interesse e conhecimento público? Não tem relevância, de repente, jornalística, perde nota. Respeito à linha editorial. Escreveu sobre, escrevi sobre a denúncia policial, etc e tal, primoroso, maravilhoso, bem embasado, tá fora da linha editorial. Perde nota. Qualidade textual. Não preciso nem dizer nada, né, senhores jornalistas, informação. E qualidade visual, que é a diagramação, né? Fotografia com baixa qualidade, diagramação fora do padrão estabelecido, tudo isso pode afetar a nota de vocês. Tranquilo, gente? Claro e objetivo isso? Vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês. Uma das fotos pode ser não humana, né? Por exemplo, documental. Pode, Stephanie, pegar dados, de repente, do IBGE, dados de algum instituto cultural, né, sobre alguma determinada informação. Kaique, na minha disciplina consta para entrega ao trabalho em abril, devo enviar somente em julho? Existe o calendário ali, Kaique. Dá uma olhadinha no calendário, o calendário que determina a entrega. Se restar dúvida, nos encontre lá no link tutoria. Menu lateral esquerdo, está escrito tutoria, clica lá, manda dúvida para nós.
Adriana, não, nós temos que entregar escrito Comunicarte como no modelo. O título lá em cima, sim, porque o nome do jornal é Comunicarte, não dá para alterar. O que você vai alterar é adicionar uma imagem lá, tá? Que é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, olha só, vou mostrar para vocês o processo, mais ou menos, de uso desses arquivos que estão aqui disponíveis. Então, orientações gerais importantíssimos, modelos e vídeos de diagramação, vocês vão encontrar aqui alguns materiais, como diagramar, link do ISU, aquele que a gente acabou de ver lá no PDF, tudo certinho. Template e projeto gráfico, isso aqui é importantíssimo. Template, o que é o template? Template é o arquivo base, tá? Onde vocês vão diagramar. Então é a folha do jornal. Depois que vocês já estão com o texto pronto, com as imagens prontas lá, o texto dentro do arquivo Word, a fotografia dentro do arquivo, vocês têm basicamente o quê? Vocês vão abrir, instalar o InDesign. Quem não tem acesso do pacote Adobe, vai lá no link tutoria, aqui ó, tutoria, clica em tutoria e fala assim, eu não recebi o arquivo Adobe, eu não recebi o convite, eu preciso receber o convite, tá? E aí a gente vai encaminhar para vocês, vocês vão baixar e vão instalar o programa InDesign, né? Adobe InDesign, tá? Depois de instalar o InDesign, você vai baixar esse arquivo aqui que está compactado, então você vai fazer o download do Comunicarte Zine Template, que é o Comunicarte, que é o template, portanto, né, do Comunicarte aqui, e também vai baixar esses materiais aqui, ó, bibliotecas e fontes. Esses dois arquivos também são importantíssimos. Já vou mostrar para vocês o que cada um é. Depois de fazer o download, vai ter que fazer descompactação. Vocês vão descompactar com WinZip, WinRAR, SetZip, depende de qual que é o arquivo que vocês têm ou o programa de descompactação que vocês têm no computador de vocês. Basicamente, clica com o botão direito em cima do programa e vai aparecer lá, provavelmente, uma sugestão, lá, uma indicação, descompactar. Clica em descompactar e ele vai descompactar numa área e você vai depois acessar, tá? Vou interromper o compartilhamento da tela para que eu compartilhe minha tela inteira. Pronto. Agora vocês estão vendo o meu computador inteiro, tá vendo? Então aí, estão vendo a minha área de trabalho aqui, gente? Digita lá no chat para mim, por favor, se vocês estão conseguindo ver a minha área de trabalho. Enquanto isso, eu vou dando uma lida aqui. Posso fazer sobre um grupo específico cultural? Pode, Tamara, só que é o seguinte, tá bem amplo, precisa dar uma recortada legal sobre isso, tá? Né? O que você vai falar especificamente sobre isso, tá? Meu computador é fraquinho, consigo usar esses programas. Existe um requisito mínimo para instalação desses programas. É importante você observar. Você não é obrigado a diagramar no Adobe InDesign. Você pode usar isso aqui, ó. Quando você clica aqui em projeto gráfico, tem um arquivo PDF com as especificações, indicando a fonte, indicando como você pode organizar visualmente o jornal do zero, tá? Você pode usar qualquer outro programa para poder fazer isso. CorelDRAW, pode fazer no Canvas, pode fazer qualquer outro programa. A questão é que, ao usar um InDesign, você já tem arquivos prontos, que são esses que a gente acabou de falar aqui. Então, ele já indica para vocês, ele já facilita para vocês esse processo. Tá certo, gente? Vamos lá, então? Vou mostrar para vocês aqui como é que funciona essa parte. Ao clicar ali nesses materiais, né, como, por exemplo, os documentos, o template, ó, vocês vão chegar basicamente nesses arquivos aqui, ó. Aqui eu já tenho, gente, alguns materiais que eu já baixei, que eu já descompactei. Então, fonte, aqui, ó, tá vendo aqui no Bibliotecas e Fontes, vocês têm aqui uma família de fontes que vai ter que baixar, que é o Breserve. Eu já tenho aqui, ó, fontes Comunicarte. Você tem a família Breserve, né? E tem também o Chaparral Pro. Vai ter que baixar e instalar no computador de vocês. Como é que eu faço para instalar? Super simples. Depois que você baixar, você clica 2 vezes no arquivo, vai aparecer para vocês uma abinha ali dizendo instalar programas, tá? Voltando aqui, esse aqui é o template já descompactado. Aqui a biblioteca do Comunicarte também descompactado, gente. Que estão aqui esses arquivos, ó. Biblioteca e template, tá? O que você vai fazer? Depois que você foi lá, fez tudo isso que eu falei, download dos arquivos e descompactou, você vai abrir, primeira coisa, o template. Clica 2 vezes e ele vai abrir para vocês
né, dentro do Adobe InDesign. Aqui eu já estou com o programa Adobe InDesign, né? Ó, deixa eu só expandir. Olha aqui, ó. Esse é o Adobe InDesign. Aqui a gente tem o menu lateral esquerdo, que é a caixa de ferramentas. Em cima a gente tem o menu de especificações da caixa de ferramenta. Aqui a gente também tem um menuzinho lateral, a abinha com algumas informações adicionais de vínculo, páginas e tudo mais. Aqui a gente tem um template. Olha que legal. Então aqui a gente já tem um arquivo do zero para a gente começar a fazer a diagramação. Aí eu vou escrever meu texto aqui. Calma. Depois que você clicou e abriu o template, vamos abrir a biblioteca. Então, você vai clicar lá em biblioteca. Clicou em biblioteca, olha o que ele fez. Aqui no menu lateral direito, ele abriu para mim essa caixinha. Essa caixa já tem matérias pré-diagramadas. Então, o que você vai fazer? Aqui, ó, tá vendo? Ele tem essa indicação dessas duas caixas azuis. Essas caixas azuis, elas estão apontando para você, basicamente, uma divisão, sugestão de divisão entre matéria principal, que é a matéria de cima, e a correlata. Você pode usar essa sugestão ou não. Se você quiser, pode ser menor ou maior. Você vai clicar e vai deletar. Então, clicou, clica no deletar, clicou com o botão esquerdo, clica no deletar. Depois disso, você vai pegar uma dessas matérias aqui, ó, como por exemplo, vou pegar essa matéria aqui, ó, eu quero essa matéria principal. Vai clicar com o botão esquerdo, arrastar e vai jogar para cá. Show! Olha que maravilha! Eu já tenho praticamente, então, dentro da minha área de trabalho, uma matéria pronta. Onde eu vou clicar aqui e substituir o título pelo meu título, onde eu vou trazer a minha fotografia aqui, colocar minha gravata, meu crédito, meu texto. Então, você já tem aqui uma pré-diagramação. Aí você vai fazer o quê? A mesma coisa com relação à correlata. Você vai pegar uma correlata, aqui, ó, correlata 1, vai puxar para cá e colocar justamente o quê? Na parte de baixo. Olha que legal. Eu tenho um jornal pronto. Acabei de diagramar um jornal aqui com um material prontinho. Só vou substituir esses elementos com as minhas imagens e o meu texto. Depois, vai clicar em arquivo, né? Vai clicar em exportar. Exportar, gente. E ao clicar em exportar, ó, ele vai salvar já em PDF. Você vai indicar onde você quer salvar, clique em salvar, segue todo, né, o procedimento posterior e pronto. Basicamente, ele vai, né, trazer todas essas informações e daí você vai ter um arquivo PDF lá no finalzinho. Tranquilo, gente? Viu como não tem nada? É super simples, é super fácil fazer esse processo de diagramação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, né? Todos os sábados acontece um evento voltado para o público geek aqui na minha cidade. Pode ser sobre a cultura geek, claro, né? Só está aparecendo o Universo para mim, não aparece ver o InDesign. Não apareceu para vocês, gente? Poxa, eu estava aqui falando. Pera lá, então. Deixa eu ver se ele aparece de novo. Agora eu acho que vai aparecer aqui. Ó, agora vai aparecer para vocês. Eu vou fechar aqui, então. Não salvar. Vou fechar e não salvar. E vou fazer esse processo de novo. Vamos ver. Tá aparecendo a tela do InDesign para vocês agora, né? Estou vendo no chat aqui. Vamos lá. Tá aparecendo, gente, para vocês a tela do InDesign? Não apareceu, Luiz? Vamos ver. Aqui, ó, tá aparecendo aqui. Essa tela aqui para vocês. Deixa eu clicar aqui. Vou abrir o template. Esse é o template, né? Deixa eu ver lá no chat se está aparecendo. Agora sim, maravilha. Então, este aqui é o template. Cliquei 2 vezes, ó, vocês estão vendo a tela do InDesign. Aqui é o menu caixa de ferramentas que eu falei.
Aqui em cima é a aba das informações da caixa de ferramenta. Aqui a gente tem mais um menu lateral direito com informações de página e tudo mais, tá? Então eu baixei o arquivo que vocês viram lá na página do template, lá na página da disciplina, o arquivo template, e descompactei. Cliquei 2 vezes e ele já abre automaticamente o programa e abre a página do template para vocês, tá? Aqui nessa a página do template, gente, basicamente é o seguinte: vocês vão nesta página do template ter a parte de cima, que é a matéria principal, e a parte de baixo. Isso aqui é uma sugestão. Vocês podem, de repente, fazer um pouco mais, né, um pouco menor, de repente a matéria principal um pouco maior, não tem problema. Esse fundo azul vocês vão deletar. Então vocês vão clicar com o botão esquerdo e aperta o deleta. Clica com o botão esquerdo e aperta o deleta. Ele serve como uma orientação de espaço para vocês, tá? Que mais? Depois que vocês abriram o template, vocês vão clicar na biblioteca, o arquivo de biblioteca. Vai clicar 2 vezes e ele vai abrir isso aqui, ó, essa abinha aqui para vocês, onde vai ter as matérias pré-diagramadas. Por isso que eu tinha comentado, né? Olha, vocês podem usar outro programa para diagramar, mas, gente, aqui vocês já têm meio caminho andado. Vocês já têm o conteúdo praticamente pronto. Depois que vocês fizeram, abriram o template, basicamente vocês vão fazer um arrastar conteúdo e adequar conteúdo, é claro. Aqui vocês já têm matérias. Eu vou pegar, por exemplo, essa matéria principal aqui, ó. Matéria principal. Clico com o botão esquerdo, arrasto e solto. Tá aqui, ó, já tem uma matéria principal. Eu vou substituir essa manchete pelo meu texto, né? Vocês vão ver lá no aquele tutorial que eu falei do InDesign como que vocês podem acessar essa caixa de texto. Mesma coisa com relação a essa caixa amarela, que ela indica uma fotografia. Vocês vão trazer a fotografia para cá. Você tem gravata aqui, tem o crédito aqui, tem o texto aqui. Basicamente, vocês vão substituir todos esses conteúdos aqui pelos conteúdos de vocês. Eu alerto também vocês que vocês vão ter tutoria interativa com a professora Mayra e com a professora Larissa sobre o Comunicarte. Então, vocês vão ter a oportunidade de esclarecer dúvidas também sobre diagramação e outras coisas mais lá, tá? Depois da matéria principal, vocês podem clicar na biblioteca de volta e pegar a correlata. Ó, tem uma correlata aqui, ó. Puxo para cá, jogo aqui no finalzinho e pronto. Olha aí, ó. Eu estou com o meu Comunicarte pronto. Basta eu substituir esses elementos pelos meus elementos. Fácil, né? Super tranquilo, intuitivo, né? Não é difícil. Depois que vocês fizeram esse processo de trazer os conteúdos para cá, substituir, logicamente, né, esses materiais, esses conteúdos pelos conteúdos de vocês, aí vocês vão salvar. Como que eu salvo em PDF? Arquivo, clica em exportar e ele vai abrir uma área para você escolher um lugar e ele já vai indicar, ó, Adobe PDF impressão. Maravilha, é aqui mesmo que você quer. Coloca o nome de vocês, Comunicarte do Alex, por exemplo, e vai clicar em salvar. E esse arquivo que for salvar, que é o arquivo em PDF, que vocês vão postar. Claro, sugestão, abram o arquivo PDF antes, veja se não alterou qualquer elemento, se as fotos estão do jeito que você colocou, se o texto está do jeito que você colocou, tudo certinho, tá? É muito importante esse processo. Tranquilo, gente? Conseguiram acompanhar agora o material ali? Deu certinho ali? Viram o espelhamento do InDesign? Alguma dúvida desse processo, gente? Sobre o tema, sobre o texto, sobre o que vale ou o que não vale, né? Sobre a diagramação. Eu entendo que várias dúvidas de vocês também surgirão, né? Ou vão se consolidar ao longo do desenvolvimento do trabalho de vocês. Vocês sabem que vocês podem nos encontrar lá no link tutoria, no ícone tutoria, no menu lateral esquerdo na área da disciplina, né? É isso, gente. Tranquilo, então. Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Nenhuma dúvida? Então tá. Maravilha, gente. Então, olha só. Ah, deu para ver. Ah, imagina, Kaique. Se assusta não, cara. Pode ficar tranquilo. Maravilha. Olha, gente. E reforço para vocês. Você, se surgir dúvida, como é que eu faço esse processo, como é que eu faço isso e aquilo, etc e tal, encontra a gente lá
no link tutoria, que a gente vai explicar para vocês. Teremos outra oportunidade lá na tutoria, inclusive para reforçar, lá na tutoria interativa, né? Para reforçar como é que é esse processo do Comunicarte, tá? Se precisar, a gente também retoma lá essa parte da diagramação mais para frente, principalmente na fase 2, quando vocês já estiverem finalizando esse material, tá? O ideal é fazer isso que a Rafaela está ali indicando. Vou baixar o programa para ir conhecendo melhor. É a sugestão, gente. Existem, além daquele tutorial que a gente falou ali, dentro da área da disciplina, né, do Cursos Livres, aliás, vocês também podem encontrar vários outros tutoriais na internet, como importar fotografias e imagens, né, como salvar os arquivos, como instalar as fontes. Sempre importante que vocês busquem esses materiais de apoio, tá? Mas, obviamente, que antes de fazer postagem final, se bateu aquela dúvida, esclarece com a gente lá na tutoria, tá certo? No mais, um abraço para vocês, um bom final de semana, bons estudos, a gente se encontra ao longo da semana, né, em outras aulas, em outras atividades. Espero que vocês consigam, né, desenvolver esse PL, que é um PL muito legal, muito divertido, bem bacana, a temática, uma temática bem atraente, e que isso certamente vai ser um material para que vocês possam colocar no portfólio de vocês, que é uma das portas de entrada para o mercado de trabalho. Adianto também que o trabalho que alcança média 90, pelo menos a média 90, é um trabalho que ele é publicado depois lá no portal Mediação. Então, aproveitem, gente, sempre os PLs de vocês, busquem alcançar as melhores notas possíveis, porque esses materiais também serão depois publicados nos projetos de extensão. Isso é um material que vocês depois já podem utilizar aí para quando for buscar estágio, quando for buscar emprego, né, no mercado de trabalho. Adianta muito, logicamente, já ter esse conteúdo publicado, tá certo? Um abraço para vocês, saúde, sucesso, até a próxima, gente.